Olá, amigos e irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos no canal Ponto de Vista. Às vezes nós lemos e interpretamos as Escrituras a partir das nossas perspectivas e nós criamos então um Jesus imaginário. E quando as coisas não acontecem segundo aquilo que nós desejamos ou que aquilo que nós projetamos, nós nos decepcionamos. Lucas, capítulo 24, o evangelista narra uma história muito interessante. No versículo 15 ele diz assim: E conversavam e discutiam, e o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nesses dias? E Jesus perguntou: Que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram a ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer redenção a Israel. Naquele domingo da ressurreição, 2 discípulos deixam a cidade de Jerusalém com destino a um vilarejo chamado Emaús. E eles estão frustrados, decepcionados, estão desesperançados. E eles decidem então tomar um caminho da desistência, porque tudo que eles esperavam não aconteceu. Na cabeça deles, Jesus era aquele que libertaria Israel do jugo romano, que traria redenção e restauraria a nação. O que eu penso a respeito de Deus, o que eu penso a respeito de Jesus, determina aquilo que eu espero dele, aquilo que eu espero que ele seja, aquilo que eu espero que ele faça. É importante refletirmos sobre isso. O que eu penso sobre Deus determina a minha fé e como Deus deve agir. Esses discípulos tinham uma percepção equivocada a respeito do Messias. Por isso eles dizem: e nós esperávamos que ele iria trazer redenção a Israel. Para esses discípulos, Messias seria como Moisés, que libertou a nação de Israel do jugo dos egípcios. Ou seria um rei como Davi e conduzir Israel a um período de glória e prosperidade. Eles pensavam de Jesus algo que Jesus não era naquele momento. E eles então, por pensarem que Jesus fosse alguém que eles imaginavam, eles se decepcionaram com as atitudes. E uma concepção então errada a respeito de Deus, constrói uma concepção errada a respeito das ações de Deus. E isso é muito importante nós entendermos, porque aquilo que eu penso sobre Deus, aquilo que eu construo sobre Deus, determina como eu vou crer e como eu vou definir as suas ações. E esse é o motivo pelo qual esses homens estavam decepcionados. Por isso eles estavam andando então no caminho da desistência. Porque eles não ligaram as Escrituras aos acontecimentos, mas eles ligaram os acontecimentos aos seus desejos e interpretaram os fatos segundo aquilo que eles leram na sua consciência. Eles não leram os acontecimentos à luz das Escrituras, eles leram os acontecimentos à luz daquilo que eles pensavam e entendiam. E isso é um problema, nós adaptarmos as Escrituras àquilo que pensamos, adaptar as Escrituras ao nosso contexto. Muitas vezes nós construímos a imagem de um Deus que não é real, uma imagem que é segundo aquilo que nós projetamos. E então Jesus expõe as Escrituras aos discípulos para que eles entendessem o ministério e a identidade do Messias. E esse é o conhecimento que liberta, o conhecimento de Cristo, que é a verdade, que traz consciência, que traz razão, que traz sentido. Então, depois desse encontro em que as Escrituras foram expostas, eles não têm mais dúvida sobre quem é o Messias. Está tudo compreendido. E então eles fazem o caminho de volta para Jerusalém.
Então o caminho de Emaús, ele representa a nossa caminhada de fé, a nossa história, a nossa jornada de espiritualidade, que muitas vezes na nossa construção de Deus, nós nos equivocamos e esperamos que Deus faça algo e que Deus não fará, porque isso não é o que está dizendo a sua palavra. Então a nossa oração para esse dia é que nós possamos compreender Jesus à luz das Escrituras, para que nós venhamos a ser maduros na nossa fé, para que nós tenhamos uma concepção correta de Jesus, da sua essência, da sua natureza, das suas ações, que nós tenhamos concepções corretas a respeito de Deus, e assim que nós permaneçamos firmes na caminhada. Então que esse seja um dia de experiências extraordinárias com Jesus, e que nessa jornada você faça as leituras corretas, por meio das Escrituras, à luz das Escrituras, e que você não interprete os fatos, os acontecimentos, à luz daquilo que você entende, daquilo que você quer ou deseja. Que você amadureça na sua caminhada, que você amadureça na sua fé, e que assim seja esse dia, um dia de bênção, debaixo da direção de Deus, debaixo de aprendizado, e que nós possamos ter as convicções corretas a respeito do único Deus. Que Deus te abençoe, guarde o seu coração, fique na paz e nós nos vemos na caminhada.